História de hoje. Eu peguei algo da floresta. Agora ela quer pegar algo de mim. Achei que não fosse um grande problema. Meu filho está numa fase de colecionar pedras. Bem, colecionar é generoso demais. Ele só está desenterrando as pedras mais aleatórias, chatas e sem graça e colocando-as numa caixa. Eu me ofereci para comprar para ele uma coleção de pedras preciosas ou qualquer coisa, mas aparentemente o ato de desenterrá-las é o ponto principal. Nosso quintal está pior do que quando nossa cachorra Sadie desenterrou tudo naquele verão. Buracos por toda parte. Bem, hoje o Ben queria levar sua pá para o parque estadual local e desenterrar algumas. Eu não tinha certeza se era legal tirar pedras de um parque estadual, provavelmente não era. Mas não estávamos pegando coisas de valor, sabe? Não é como se estivéssemos garimpando ouro ou desenterrando fósseis. Estávamos apenas roubando pedras comuns, completamente sem graça. Caminhamos cerca de meio quilômetro pela trilha principal, depois passamos 1 hora enchendo sua mochila de pedras. Foi bom para nós fazermos exercícios, estar ao ar livre. Quando começamos a ir para o estacionamento, no entanto, tive uma sensação estranha. Talvez fosse apenas a mochila pesada cavando as alças no meu ombro, mas senti um tipo de peso me pressionando. Uma ansiedade aleatória do nada. Era difícil descrever, não parecia exatamente um ataque de pânico. Ou uma ameaça iminente, ou estar sendo observada, parecia uma mistura dos três. Como se algo estivesse simplesmente errado. Como se a ordem natural das coisas estivesse perturbada. Uma perturbação na força, se você preferir. Mas isso era ridículo. Seria ruim, ecologicamente, tirar caminhões de lixo cheios de terra da floresta para usar no seu jardim, ou cortar um monte de árvores. Mas tirar uma pequena mochila de pedras de um parque estadual com mais de 100 acres? Quão ruim poderia ser realmente? Depende de quem você pergunta, pensei, enquanto caminhávamos ladeira acima. Para as larvas e os micróbios que viviam embaixo daquela pedra, muito ruim. Para o resto da floresta, imperceptível. Segui a pequena forma do bem subindo a colina, ofegante agora. As árvores se estendiam ao meu redor. Virei-me para ver a floresta vazia, o riacho murmurante, a trilha serpenteando atrás de uma colina. Simplesmente parecia errado. Como se eu estivesse trazendo má sorte para nós ou algo assim. Balancei a cabeça, tirando o pensamento da minha mente. Chegamos ao carro e coloquei a mochila lá dentro, então saímos do estacionamento. No meio da estrada estava uma corça. Ela nos olhou com seus olhos escuros, imóvel. A estrada era estreita, então eu não conseguia contorná-la sem correr o risco de atingi-la. Apertei a buzina por um segundo, emitindo um minúsculo bip para assustá-la. Uma orelha se contraiu. Eu nunca vi uma corça tão perto antes, gritou bem do banco de trás. Uau! Parecia que ela estava me julgando silenciosamente. Apertei a buzina com mais força. A corça finalmente se moveu e lentamente atravessou a estrada. Acordamos doentes no dia seguinte. Aqueles lobres infernais, disse ao meu marido. Eles estão sempre doentes. As crianças tiveram um encontro 2 dias atrás. Sem dúvida foi aí que pegamos. O Ben ficou em casa da escola. Colocamos desenhos animados na sala de estar, muitos cobertores. Levei meu laptop para tentar fazer algum trabalho. Mesmo me sentindo bastante mal, meu marido foi para o trabalho. Resfriados para mim sempre começam com dor de garganta, mas este foi diferente. Eu estava tendo calafrios, meus olhos estavam lacrimejando, eu estava entupida, e de vez em quando eu tinha uma onda repentina de náuseas. Como você está se sentindo, amigo? Perguntei. Com náuseas? Cansado? Ele assentiu, parecendo bastante mal. Alguns minutos depois, outra onda de náuseas me atingiu. Comecei a ir para o banheiro, depois me desviei ao perceber que não ia conseguir. Vomitei na pia, do tipo horrível, de projetil, onde todo o seu corpo está se convulsionando e você não pode fazer nada para pará-lo. Mais e mais vômito. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. E então, enquanto eu tossia, senti algo estranho subindo pela minha garganta. Algo sólido, como se eu tivesse engolido uma pedra. Antes que eu pudesse processar completamente, meu corpo se convulsionou e a coisa saiu da minha boca. Parecia algum tipo de matéria vegetal, sentada no fundo da pia. As convulsões pararam. Peguei uma toalha de papel e a molhei, limpando meu rosto. Estiquei a mão e cutuquei a massa.
Ela estava grudada, como se não tivesse sido digerida. Virei-a e era marrom escuro na parte inferior. Um cheiro terroso, como terra depois da chuva, misturado com o cheiro acre de vômito. Que diabos! Ontem à noite eu tinha comido uma salada. Eu tinha comido metade de um bagel hoje antes das náuseas começarem. Nenhuma dessas coisas poderia realmente descrever o que eu vi na pia, a menos que eu, de alguma forma, não tivesse digerido bem a salada. Mas então teria parecido alface. Isso parecia quase musgo. Enxaguei, tomei um pouco de água e voltei para o Ben. Ele parecia prestes a dormir. Sentindo-me um pouco melhor, sentei-me no laptop e tentei fazer algum trabalho. Na névoa cinzenta do pré-amanhecer, uma corça estava em nosso quintal. Era um macho, com chifres imponentes presos à cabeça, perfurando a névoa. As corças só têm chifres no outono? Pensei vagamente, ainda meio dormindo. O Ben tinha acordado e eu tinha medido um pouco de advil infantil para ele. Agora ele estava voltando a dormir, e eu não tinha nada a fazer senão olhar pela janela. Eu não queria usar meu telefone e deixar a luz azul me acordar. Observei a corça parada ali. Imóvel. Só tínhamos corças em nosso quintal algumas vezes antes. Eu sabia que elas eram crepusculares, ativas ao amanhecer e ao anoitecer, então eu acho que esse cara estava procurando café da manhã ou algo assim. Mas então ele se moveu. E percebi o quão errado eu estava. Ele começou a andar em direção à floresta, mas tudo em seus movimentos estava errado. Quase me lembrou de uma criatura bípede forçada a andar de quatro. Seu traseiro mais alto que seus ombros, suas pernas traseiras muito longas, muito flexionadas, mancando desajeitadamente em direção à floresta. Corri até a janela. Mas ainda estava muito escuro. A corça caminhou lentamente para a floresta, pernas finas e compridas demais se dobrando de forma estranha. Meu estômago se revirou. Nada disso parecia certo. Então ele desapareceu. Levei muito tempo para adormecer depois disso. Como você está se sentindo? Terrível, disse ao meu marido, tomando um chá quente. A dor de garganta agora tinha começado, e parecia que eu mal conseguia engolir. O Ben realmente parecia estar um pouco melhor do que eu hoje. Ele conseguiu sair da cama e estava sentado no tapete, brincando com seus carrinhos. O Ben parece melhor. Eu sei, graças a Deus por isso. Acho que faz sentido você se sentir pior, disse ele, gesticulando para mim. Como estão as náuseas? Um pouco melhor. Então eu contei a ele sobre a corça, mas era difícil descrever com palavras o quão estranho ela parecia. O medo que senti no estômago enquanto a observava. Ela provavelmente estava ferida e mancando ou algo assim, respondeu ele. Ou talvez ela tivesse aquela, qual é a doença do desgaste crônico, onde as corças parecem zumbis. Acho que isso fazia sentido. Ao meio-dia eu estava vomitando de novo. Desta vez, algo viscoso e comprido escorria da minha boca. Puxei-o para encontrar uma fibra longa e amarelada como um fio de grama comprida. A cabeça da semente estava quebrada e um fungo preto florescia sobre ela. Era a hora de chamar um médico. Você tem histórico de pico? Pico? Comer itens não alimentícios, como a grama que você descreveu no seu vômito. Balancei a cabeça. Você sonâmbula? Não que eu saiba. Normalmente eu não estaria tão preocupada, mas, dada a sua condição, ele interrompeu com um meio sorriso. Vou entrar em contato com seu médico. Ele continuou me fazendo perguntas, mas nada estava realmente levando a lugar nenhum. Eu tinha trazido o pedaço de grama comigo, em um saquinho, e ele olhou para ele. Contaminação alimentar, pico enquanto sonâmbula, coisas aleatórias que eu sabia que não estavam certas. Algo terrível estava acontecendo. E tinha a ver com aquelas pedras infernais, a corça, o vômito. Tínhamos tirado algo da floresta e ela estava retaliando. Eu não era uma pessoa supersticiosa. Talvez fosse minha privação do sono e o quão horrível eu estava me sentindo e minha névoa cerebral atual. Mas fiquei obcecada com a ideia de que eram as pedras que estavam fazendo isso. Tínhamos perturbado o equilíbrio natural. Tínhamos irritado algo. Elas não tinham valor para nós, mas eram valiosas para a floresta. Depois que o Ben adormeceu, coloquei todas as pedras em um saco e dirigi até a beira da floresta. Meu marido se ofereceu para vir comigo, mas eu recusei, dizendo que estava apenas comprando leite no mercado. Eu não queria que ele pensasse que eu estava louca. Coloquei as pedras no carro e dirigi até o parque estadual.
A entrada principal estava fechada para a noite, é claro, mas a floresta se estendia até a beira da estrada. Parei no acostamento e tirei a sacola do carro, deixando-a na calçada. Abri o zíper da sacola e uma a uma comecei a atirar as pedras na floresta. Havia 7 no total. Uma ouvi a pedra voando pelo ar, quebrando galhos com ela. Estalo, estalo, estalo. Então um baque quando ela caiu no chão. 2, esta era grande, mas consegui levantá-la alguns centímetros do chão e meio que jogá-la alguns metros além da linha das árvores. Ela fez um som pesado de baque quando, provavelmente, colidiu com outra pedra no chão. 3. Esta era pequena, e eu dei um arremesso violento, voando pelo ar, estalo, 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 então nada. Fiquei parada ali, confusa. Não deveria ter atingido o chão tão cedo, a menos que tenha atingido algo. Algo passou pela minha orelha, baque. A pedra que eu tinha jogado há alguns momentos passou pela minha orelha, atingiu o lado do meu carro e caiu no chão. Olhei para ela, meu coração batendo forte. Alguém está lá fora. Oh, não, não. Galhos quebrando, ficando cada vez mais alto. Mergulhei de volta no carro e bati a porta com força. O motor acelerou e eu me afastei da calçada, deixando a mochila cheia de pedras onde estava. Desviei para a estrada. Uma corça saiu correndo da floresta, iluminada pela luz branca e forte dos meus faróis. Ela cambaleou desajeitadamente, como se fosse para ficar de pé em 2 pernas, assim como a que eu tinha visto em nosso quintal. As pernas traseiras eram muito longas, torcidas e flexionadas, e os passos que ela dava eram desajeitados e descoordenados. Pisei no freio. A corça me olhou com olhos negros e impassíveis, mas quanto mais eu olhava para ela, menos ela parecia uma corça. As proporções estavam todas erradas. Os olhos eram grandes demais. O focinho era longo demais. As pernas estavam estranhamente flexionadas, para se adaptar a ficar de 4. Até os chifres se dividiram e depois se juntaram novamente, completamente diferentes dos chifres de uma corça normal. Eu deveria ter simplesmente desviado, mas me vi olhando hipnotizada enquanto ela se levantava em 2 pernas. Em sua altura total, ela tinha cerca de 2,5 metros de altura, o rosto fora do alcance dos meus faróis, a pele brilhando ao luar. Eu devolvi, gritei, eu devolvi as pedras. Não como se eu esperasse que essa coisa realmente me entendesse. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu nos próximos 5 minutos. Eu estava olhando para ela e então, eu estava correndo para casa na escuridão. Não me lembro de ter desviado da corça. Não me lembro se ela tentou me atacar ou me parar. Eu estava olhando para ela e então, de repente, eu estava correndo para casa. Uma dor horrível e aguda perfurou meu abdômen. Soltei um meio grito enquanto pisava mais forte no acelerador, descendo pela estrada de terra. No dia seguinte, o sangramento começou. Eu estava tendo um aborto espontâneo. E enquanto soluçava no chão do meu banheiro, não pude deixar de pensar que aquela coisa tinha feito as coisas ficarem iguais. Eu tinha tirado da floresta. E então ela tirou algo de mim. Curiosidades aleatórias sobre lendas que lembrei lendo essa história. Os gênios Loki, mitologia romana. O que é? Um espírito guardião de um lugar específico. Ligação. A sensação de algo errado ao tirar as pedras é clássica de violação dos gênios Loki. Curiosidade. Ofereciam mel e leite para acalmar esses espíritos após colher frutos ou pedras. O Lash, folclore eslavo. O que é? Um ser que controla a floresta e pode distorcer animais. Ligação perfeita. Sua corça de pernas longas e andar bípede exatamente como o Lash se manifesta, ele torce criaturas para assustar intrusos. Curiosidade macabra. Dizem que ele trocava bebês humanos por seus próprios filhos se alguém roubasse musgo da floresta. Agora analisando a história, esse é um exemplo de como transformar um hobby infantil inocente em um pesadelo ecológico Lovecraftiano. A forma como a narrativa constrói o terror, da ansiedade vaga até a corça bípede, é assustadoramente crível. O que mais me destruiu? A corça com pernas traseiras longas demais, uma imagem que vai me assombrar até o fim dos dias. O vômito com matéria vegetal, horror corporal no seu mais puro e nojento. O aborto espontâneo como retribuição, um golpe baixo emocional que doeu fisicamente. Perguntas que vão me atormentar. 1. Essa entidade é um espírito da floresta ou algo mais antigo? 2. Por que ela se manifesta como corças distorcidas? 3. O que aconteceria se alguém não devolvesse o que tirou? E lembre-se, nunca pegue o que não te pertence.
Você não sabe as consequências, ou quem virá te cobrar.